ar, Perfil Poder, um programa de entrevistas diferente. Hoje, trazemos o artista de múltiplos talentos que construiu uma carreira que atravessa culturas, idiomas e gerações. Suas canções marcaram épocas, ganharam o mundo e alcançaram milhões de pessoas. Fora dos palcos, emprestou sua voz a momentos históricos e transformou arte em compromisso com o planeta. Uma vida dedicada à expressão, à consciência e ao diálogo entre mundos. Perfil Poder recebe o cantor, compositor, cineasta, locutor, tradutor, restaurador e colecionador de veículos antigos, Malcolm Forrest. Como vai, Malcolm? Como vai, meu caro amigo Maluf? Tudo bem? Bom que você está aqui, uma honra recebê-lo. Uma honra minha e uma alegria muito grande estar com você. Muito obrigado. Conta uma coisa para a gente começar. Por que Malcolm Forrest? É o nome de batismo? Meu nome de batismo é Malcolm, né? Malcolm Dale Kiger, né? Meu pai era americano e esse nome é curioso porque minha mãe e meu pai gostavam muito de cinema. Né? Sei. Eles iam ao cinema frequentemente. Uhum. E um determinado dia assistiram um filme e nos créditos finais dos letreiros apareceu lá Music by, né? Música de Sir Malcolm Sargent. Era um grande maestro inglês. Né? E a mamãe gostou do nome, falou com meu pai e ele também gostou, porque também tem um personagem em Shakespeare, né? O rei Malcolm. Uhum. Então, e ficou Malcolm. E veja que eu segui também depois na carreira da música como maestro, compositor. Que coisa, né? Mas o Forrest O Forrest é outra história. é outra história. O Forrest, eu comecei a me interessar na questão ambiental, estando nos Estados Unidos, lá já começava essa conscientização de reciclagem, de evitar desmatamento, queimadas e tal. Então, tinha um quadro, acho que era Rugendas, era uma floresta virgem, né? Um quadrinho, aquela mata orgânica, rica e tal. E eu gostava muito daquele quadro e aí eu adotei o Malcolm Forrest, de florestas, né? Mas bem. também era o nome do Humphrey Bogart, aquele ator famoso. Sim, do claro. filme Casablanca, o pessoal que conhece esses filmes mais antigos, lembra do Casablanca. E o nome dele era Humphrey DeForest Bogart. Então eu falei, que tal ficar Malcolm Forrest? E aí ficou. Ficou Malcolm Forrest. A origem, portanto... É portuguesa, como você vê, né? Seu pai era americano. Meu pai era americano, sim, de Fort Wayne. E sua mãe, Minha brasileira? Mãe carioca. Carioca. A família é uma parte de descendência portuguesa, mais diretamente, de Amarante, do Porto também, e a outra linha da minha avó era de Diamantina, Minas Gerais. Muito bem. Você nasceu no Rio? São Paulo. São Paulo. Paulista. Muito bem, muito bem. Nasci muito no bem. Bexiga, no Hospital Italiano, que era Sim. o Matarazzo? Matarazzo, né? Então, claro. eu sou cidadão italiano, né? E hoje tem um hotel lá, um complexo hoteleiro. Eu ajudei a preservar um pouco das árvores. É mesmo? Mandamos um parecer que é uma área importante para a qualidade da vida em São Paulo, né? Então, nasci ali no Bexiga, que ali é Bexiga também, né? Ali é Bexiga, E sem os dúvida nenhuma. lapianos falam que isso faz parte da Lapa, então... não faz parte, não. Nem que eles queiram. E como é que foi a infância? Tudo bem? Olha, aqui em São Paulo? Foi em São Paulo, a infância foi muito boa. Mudou daqui? Não, sempre foi aqui? Eu nasci em São Paulo, como disse, né? E meu pai, quando tinha 6 meses de idade, ele foi com a mãe comigo para os Estados Unidos, para mostrar o neto, né? Para os avós e parentes, amigos. E depois eu voltei com 2 anos de idade, mais ou menos, mas sempre voltando ao Brasil. E ele conseguiu um bom trabalho. O que ele fazia, o seu pai? O que ele veio fazer no Brasil? Veio passear ou veio casar com a sua mãe? As duas coisas. É o seguinte, ele trabalhava em Chicago, numa empresa de contabilidade, e o chefe dele era muito bacana, um cara que conversava com ele e dizia, Paul, a guerra começou, a Segunda Guerra Mundial começou, e mais cedo ou mais tarde os Estados Unidos vai entrar nessa guerra. Se você for esperar com a idade que você tem, você vai ser convocado e vai para o exército, vai para a linha de frente, não é a melhor opção para você. Se você se alistar voluntariamente, você tem muita chance de pegar um trabalho de escritório intelectual. Ele era muito bom estudante, né?
Então ele fez isso, entrou na Marinha, e logo aprovaram, ele aprendeu português rapidamente e veio lá dos Estados Unidos em 42 ao Rio de Janeiro, parando inclusive em Parnamirim. Bom, o avião, ele tem um diário fantástico que eu quero publicar e fazer uma série. Sei. É um dos projetos. Ele parou em Parnamirim? Tudo. Parou em Parnamirim, que é uma escala que o avião fez, e ele relata isso no diário, né? E depois chega no Rio de Janeiro, né? Depois de várias escalas, e ficou lotado. Mas devia voar de quê? Nessa época voava de quê? Eu acho DC-4? Era o DC-3. Era DC-3 o DC-3, a ainda? versão militar. Sim. O C-47. C-47. Então isso deve ter sido pouso parou em Cuba, saíram acho que da Flórida, de Miami, aquela região, foi parar na América Central, Guiana, Belém do Pará, né? E depois Parnamirim, não sei se teve outra escala em Salvador, não sei, mas chegou no Rio e ficou na Embaixada Americana. Minha mãe trabalhou na Embaixada, mas não se conheceram lá. Nessa época. Ela tem uma história maravilhosa também, porque ela, quando criança, a mãe dela cuidava da pensão do meu bisavô, que era um graduado funcionário do Tesouro Nacional, conhecia Juscelino Kubitschek, deputado e tal, e ele montou a pensão Diamantina, na Tijuca, na rua, acho que era a rua Radoc Lobo, né? Então, a vovó cuidava lá com os filhos pequenos. A mamãe era caçulinha. Sei. E aí chegou a missão naval americana por volta de 1920, 21, e hospedaram vários dos oficiais em casas, em pensões, e lá tinha, acho que 2 ou 3 famílias de oficiais americanos da Marinha, que vieram numa missão naval, né, uma missão. E aí, então, a mãe brincava com essas crianças e ela aprendeu inglês junto com o português, porque os irmãos delas não tinha mais meninos da idade, né? E depois, quando ela via aquele uniforme bonito, garboso dos oficiais da Marinha, tudo de branco, ela falou, mais tarde, com 6, 7 anos, ela começou a dizer, quando eu crescer, eu vou casar com um oficial da Marinha americana. E olha, não foi isso que aconteceu? Foi Depois isso, se encontraram em 43, 42, 43 e acabaram se casando. E ele estava na Marinha Americana. ele estava na Marinha, num trabalho maravilhoso. A avó dele rezava muito e pedia que os anjos o protegessem na guerra. Imagina, Maluf, passar a Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro, só observando, indo no cassino e nas festas, faz um relatório, vai para Petrópolis. Vida boa, vamos falar a verdade. Quem passou a guerra assim, né? Quantos não morreram? Aliás, tem um livro do Rui Castro falando da guerra vista do ponto de vista carioca, né? É a trincheira, o tropical, chama. Muito interessante. Eu vou ler esse livro. É muito interessante. Conheço o Rui, é muito bacana. Bom, e aí? Seu pai ficou no Brasil, depois, deixou a Marinha? Bom, a guerra acabou. Em 1944, ele foi chamado de volta aos Estados Unidos e lá ele começou a estudar chinês. Aí tem umas passagens curiosas, porque os chineses tinham 2 professores, um homem e uma mulher chinesa, que cuidavam muito da pronúncia do que ele falava. E dizia assim para ele, Paul, se você falar assim, a pronúncia não é essa. Se você falar assim, eles vão saber que você não é chinês. Bom, estava na cara também, né? Então, evidente. Então, ele se preparou, mas aí a guerra acabou, né? E aí ele conseguiu um trabalho com o grupo Rockefeller, veio ao Brasil, veio a São Paulo, casou com minha mãe primeiro e mudaram para São Paulo. E ficaram trabalhando, ele ficou trabalhando no IBEC, que tinha um escritório, trabalhava com commodities, era um comércio, né? E ali na rua Vieira de Carvalho, perto da Praça da República, né? E eu nasci, então, em 49, eles casaram em 47, eu nasci em 49, e morávamos na rua Dona Veridiana. Ah, muito bem, muito bem. Bom, aí, o colégio foi em São Paulo, o que você cursou? Eu estudei, a minha mãe, quando tinha 6 anos, 5 anos de idade, pensou logo em matrícula, meu pai, né? E não encontravam nenhum dos colégios mais famosos com vaga. Aí disseram para ela, olha, a criança quando nasce aqui em São Paulo, se quiser estudar no São Luís, ou Desoazô, esses colégios mais tradicionais, tem que fazer logo que nasce e já faz a matrícula. Então aí uma amiga disse que tinha um colégio muito bom italiano, que era o Dante Alighieri, que talvez tivesse vaga. Então foi para lá. Eu fui fazer matrícula vestido de cowboy, de chapéu. Fizemos aquela austeridade toda, né? Tradicional. Muito Quando eu passei assim, a dona Dir, que era a diretora, deu uma olhadinha para mim, deu um sorriso, né? O Marino, era o Bedel, que tocava o sino, o seu Marino,
também deu risada. Bom, passei por todo aquele ambiente. No carro, voltando para casa, eu perguntei, eu estava no banco de trás, eu lembro vividamente, né? Eu falei para minha mãe e meu pai, quando começam as férias? Eu sabia que férias eram um alívio. Os caras falaram. Meu pai deu risada. Mas eu estudei no Dante Alighieri. Dante Alighieri. E depois? Depois eu fiz um ano no Salete, que é um curso, é uma escola em Santana, né, Colégio Salete. E aí eu entrei na USP, entrei no Mackenzie, em primeiro lugar na física, na USP e tal. Muito bem. E comecei a fazer matemática. Mas meu pai conseguiu uma bolsa através da Philco, que ele trabalhava na Philco Ford nessa época, como executivo, e conseguiu, e eu pude estudar nos Estados Unidos. Aí eu fui para lá, fiquei um ano em Purdue University, no estado de Indiana, e depois passei para UCLA, a UCLA, Universidade da Califórnia, em Los Angeles. E aí eu passei a fazer música. É aí que começa a música, então. Isso, aí começa a música. Mas você se formou com engenheiro, se não me engano. Não, eu me formei em música. Se formou em música? Não se formou em engenheiro? Não, eu tranquei as matrículas. Nem matemática, nada disso? Nada. Bom. E aí se formou em música? Música. E partiu para a carreira... Aí eu comecei a gravar, continuei compondo, tinha banda, cantei numa banda muito boa na universidade, lá em Purdue University, a Fifth Avenue Bus Company, eu era o lead singer, né, o cantor, e depois cantei bossa nova também em Los Angeles. Tivemos uma passagem muito curiosa que nós fomos apresentar teve uma semana do Brasil na Universidade do Arizona. Sei. Então tinha um aquário com piranhas, palestras sobre o Brasil, Altamiro Carrilho fazendo demonstrações. Famoso, né? Jogos de futebol, e eu fui com meu grupo de bossa nova. Como é o nome da orquestra dele? Tabajara. Não. Altamiro Carrillo era flautista. Ele e a esposa fizeram um show. Ele me pediu para acompanhá-lo no violão, né? Só que eu persegui, porque ele tocava aquele chorinho, depois ele vinha acelerando. Sem ensaio, a gente se perdeu um pouco. Mas tinha um grupo de bossa nova, amador, né? Não era de estudantes. Mas fomos convidados para abrir o show do João Gilberto, que ia fechar a noite, a Semana do Brasil na Universidade do Arizona. E naquela ocasião, então, fomos para lá, tudo tranquilo, né? Estamos esperando na coxia, nos bastidores, e nada do show começar, nada do João Gilberto. Daqui a pouco espera mais um pouquinho, então. Daqui a pouco vem os diretores da universidade e falam, olha, infelizmente o senhor João Gilberto não pôde vir. Opa! Já deu um caninho ali naquela... Lembra? Lembro dos canos dele. Então vocês vão ter que fazer o show. Falei, ótimo, o jovem não quer saber, vamos embora. Que idade você tinha, mais ou menos? Eu tinha 19 anos. Opa! Então eu cantava em inglês e português, né? Essa que era o seu inglês era materno, né? Paterno. Paterno e materno. Exatamente. Além do português. Sua mãe também falava bem inglês. E aí, Alberto, nós fizemos a apresentação daquelas músicas que Frank Sinatra tinha gravado, né? Corcovado, enfim, Garota de Ipanema, todo o repertório mais bonito do Tom Jobim, né? Aplaudiram bastante. Você deve ter cantado em inglês. Cantei em inglês, algumas vezes em português, mas agradou muito, né? E hoje, olhando assim para trás, eu vejo que, puxa, isso foi uma coisa muito bonita que aconteceu com jovens inesperadamente. Claro. Né? E hoje eu estou fazendo uma retrospectiva disso com uma apresentação de shows, um tributo à Bossa Nova. Sei. Contando as curiosidades da época e tudo mais. E fazendo também um show com música de cinema, né? Então, que legal. Muito bacana. E aí? Aí seguiu na música? Eu segui na música e voltei. Depois entrou a fase do governo Nixon. Sei. E uma crise, né? A desvalorização do dólar, e a crise muito brava, semelhante ao que a gente sofreu aqui e sofre hoje, né? Então eu voltei para o Brasil. Meus pais estavam aqui, eu, filho único, não tinha por que ficar lá, não estava casado, nada. Eu voltei para o Brasil. E aí continuei com a música aqui, compondo. O Rony Fon já tinha gravado uma música minha, eu já estava ativo aqui. Era amigo dos Mutantes, da Rita Lee, todo mundo ainda bem no início de carreira, né? Mas aí eu descobri um amigo que trabalhava na Gradiente na época, e ele queria me contratar, porque eu tinha feito música, para ajudar nas instalações que a Gradiente estava começando a fazer, né? Grandes instalações em hotéis. E o AMB era um local que tinha um projeto.
Só que a Gradiente era do outro lado da cidade. Eu disse, olha, não dá, se eu atravessar a cidade todo dia de carro, que não tinha metrô, não vai ser legal. Então ele disse, olha, então vou fazer o seguinte, eu vou te mandar até o AMB, porque vamos ter um polo lá, com o Palácio das Convenções, que vai precisar uma gestão. E eu fui. Quando eu cheguei lá, conversei com o Coronel Barros, que é um amor de pessoa, muito amigo. Ele falou, olha, nós acabamos resolvendo aqui, dividindo em duas partes, não vai precisar mais uma pessoa para gerenciar. Mas me conta de você fala inglês? Paulo, como é que você fala? Meu pai é americano, sabe? Então ele falou assim, você já tentou fazer tradução simultânea? Falei, olha, eu trabalhei um pouco como intérprete lá nos Estados Unidos, ajudando um amigo meu que precisou de alguém para questões trabalhistas nos tribunais. Os portugueses tinham ações trabalhistas contra patrões lá e não falavam inglês. Então, bom, então eu vou te apresentar para a chefe das intérpretes aqui. Nós temos aqui a tradução simultânea. Aí eu conheci a Maria Luísa, a Ula, a Ingrid, eram intérpretes já atuantes, né? E fiz um teste com elas e, resumindo, gostaram da minha voz, né? Eu lembro que a senhora Ula falou, você tem uma voz boa também. E já na semana seguinte me mandaram para Porto Alegre como intérprete. Resumo da ópera, né? Começou uma sequência de trabalhos como intérprete e a Maluf, naquela época, se eu trabalhasse 30 dias, 20 dias por mês, o meu salário seria igual ao do Boni, diretor-geral da Globo, que era uma fortuna. Poxa, que bom. Então, eu embarquei nessa carreira também. De intérprete e tradutor. Tradução simultânea. E tradução simultânea você ficou muito conhecido quando fez numa emissora de televisão tradução para o Oscar. Sim, a apresentação duas do Oscar. Emissoras. Nós duas emissoras. 7 vezes o Oscar, simultâneo, ao vivo, né? Adrenalina pura. Eu me preparei muito para poder estar apto, mas eu gosto de televisão, eu gosto de locução e tudo mais. E eu fiz também 19 vezes o Miss Brasil. É mesmo? 19 anos de Miss Brasil. Apresentador. Como intérprete, em off, como né? Intérprete. A gente quase não aparecia. E também todos os Grammy Awards, né? Grammy Latino. Então, mais de 2.000 eventos corporativos. Medicina, marketing, psicologia, melhoramento contínuo, indústria, just in time e por aí vai. Muito bem. E a fotografia? Que negócio é esse de fotografia que entra na sua vida? Então, eu quando tinha assim, desde pequeno, meu pai tinha uma filmadora de 16 milímetros. E ele gostava, ele fazia os filminhos e tal. Nós temos até hoje filmes de família. Mas ele era muito zeloso com a... 16 milímetros já era uma coisa importante. Eu tinha 8 milímetros. Depois veio 8, né? 8 também Super 8. Super 8, né? E nós tínhamos um projetor. Ele me deixava projetar os filmes, mas não deixava eu filmar, porque o filme era caro. E não se revelava no Brasil, colorido. Tinha que mandar para fora. Isso, é verdade. Como tudo mudou. Então, eu fui me interessando pela fotografia. No Clube Hípico de Santo Amaro, a gente montava cavalo, tinha cavalo lá. E tinha um fotógrafo com uma Rolleiflex que ficava fotografando as provas hípicas. E eu ficava na cola dele para aprender coisas, né? Tinha uma maquininha não muito boa. Aí montei um laboratório em casa, também muito ruinzinho, mas comprei todos os livros que podia, porque a gente não tinha dinheiro para filme, que era caro. Era uma dor de cabeça, hein? Pegar o celuloide e fazer virar aquilo foto. Pois câmera escura. Câmera escura, mas claro. A fotótica e a sinótica tinham vários livros didáticos, né, traduções. E barato, né? Então eu ia colecionando aqueles livros. Foi um autodidata, li muito sobre isso, né? E aí, fotografou muito, então? Fotografei muito, eu tenho... Profissionalmente também? Não, profissionalmente não, mas eu tenho um acervo que eu quero aproveitar para uma exposição, sabe, de fotos de São Paulo, de várias coisas. Mas me ajudou com cinema depois, com cinema, porque depois eu entrei no vídeo do filme também, né? Dessa época, tem alguma situação inusitada que você queira contar para a gente, para o nosso espectador? Uma história interessante que você acha que não contou ainda, ou que você já contou, gostaria de contar de novo? Dá um branco nessa hora, que tem, né? Deve ter muito. Deve ter muito. Vamos ver se eu daqui a pouquinho já me recordo. Por exemplo, a história do Frei Galvão. Conta pra gente, como é que você se meteu nessa história toda e acabamos tendo um Frei Galvão santo brasileiro? Bom, minha mãe era bastante dedicada ao próximo. Ela não era uma Carola, a senhora Carola, mas ela rezava.
ela tinha princípios, né? Princípios, e uma pessoa de alegria, uma pessoa compassiva, tinha compaixão por alguma pessoa que precisava de ajuda e tudo mais. E nós morávamos em Santa Cecília. Fui batizado na igreja de Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos, né? Por coincidência providencial, providência divina. E aí, mas construímos uma casa, meus pais construíram uma casa no Barro Branco, com vista da Serra da Cantareira. Meu pai gostava da vista, a mamãe achava que era parecido com Santa Teresa no Rio de Janeiro. E nesse trajeto de Santa Cecília para a Zona Norte de São Paulo, passávamos em frente ao Mosteiro da Luz. Sim. E vira e mexe, ela me sinalizava, olha, aqui é o Mosteiro da Luz, aqui tem as freiras descalças, ou carmelitas, né? Não eram carmelitas, era outra ordem. E eu fui me interessando por aquilo. Fiz a capa de um primeiro disco que acabou não sendo lançado, fizemos a foto em frente ao mosteiro. E as coisas foram caminhando. Minha mãe depois começou a ajudar a Igreja Santa Joana d'Arc na promoção humana, e ela buscava mantimentos lá para dar para os pobres necessitados, lá no Mosteiro da Luz, que tinha a parte da Caritas, que conheceu o cardeal e conheceu as freiras, né? Ficou amiga das freiras. E aí um dia nós já começamos a conhecer Frei Galvão, nosso contato com a santidade. Ele não era ainda oficialmente santo da Igreja Católica, mas um dia, conversando com a vizinha nossa, amiga nossa, ela falou, eu estou muito triste porque a minha chefe, ela era enfermeira, está com um filho em estado terminal, está desenganado e tal. E contou a história, era uma desmelinização a capa do bulbo cerebral, tipo uma continuação da meninge, né? Estava totalmente destruída, né? Eles não sabiam o que era naquela época, mas ela está muito triste, o marido já está procurando um padre, não vai passar de alguns dias. Minha mãe ouviu a conversa de outra sala, e quando eu desliguei a conversa, o telefone, ela perguntou, quem foi, né? O que foi? Aí eu falei, olha, a Bárbara, a chefe, a Marilene, está com um filho, tem um caso muito ruim, doença e tal. E mamãe sentiu que alguém tocou o braço dela. Foi a única vez na vida que eu vi ela falar. Esse caso e um caso também na igreja da Nossa Senhora da Luz. Tocou, ela falou imediatamente, precisamos pedir para, quando ela foi dizendo, precisamos pedir para a minha mente, já veio o Frei Galvão. E então aí nós tínhamos aquela devoção das pílulas de Frei Galvão, que é uma micro-oração, né? E perguntamos para a senhora se ela queria tomar, ela quis, e fazer a novena de Frei Galvão, e ela recebeu por outra pessoa também as pílulas. Isso é um sinal confirmatório de que não foi uma coincidência. Eu também fiz as orações, minha mãe também, e o menino foi melhorando e reverteu totalmente o quadro, sem sequela nenhuma. Ele estava totalmente paralisado, no respirador, entubado, quase morreu várias vezes, temperatura descontrolada, porque o bulbo cerebral, ele é a entrada dos nervos todos da medula, e todo o organismo é onde entra, é como um computador, você tem um cabo que entra com tudo no computador, né? E aqui entrou em curto aqui, mas reverteu milagrosamente, e ele se salvou, e já está com mais de 30 anos, se formou, e está vida normal. E você cuidou dessa história, porque cuidou também de um filme sobre o Frei Galvão, um vídeo. Então, conte aí a história quando ele vira santo. Aí, então, eu me compadeci e eu fiz uma promessa que faria tudo o possível para fazer um filme que já era uma ideia que eu tinha, de Frei Galvão, caso esse rapaz ficasse curado. E nós continuamos rezando, e aconteceu isso. Aí nós oferecemos o caso como para a beatificação, ou a canonização de Frei Galvão, na verdade, que já estava beatificado, a irmã Estélia Cadonim, que era apostoladora. Mas já havia um outro milagre que estava aprovado e já estava em fase de finalização. E aí o Papa João Paulo II, São João Paulo II, beatificou Frei Galvão e pediu ao Bento XVI, que foi o Bento XVI, o Papa sucessor, que era assessor dele, que desse continuidade. E o Bento XVI veio ao Brasil numa coisa extraordinária, e a canonização de Frei Galvão foi aqui no Campo de Marte. Então, quando isso tudo foi acontecendo, eu falei, agora eu tenho que fazer o filme. É verdade. Aí fomos atrás, foram 10 anos mais ou menos de trabalho. No fim, o Bradesco apoiou com a lei de incentivo, o Rouanet, né? E nós conseguimos. Hoje eu tenho outros projetos também. E
Então nós conseguimos realizar o Frei Galvão, o Arquiteto da Luz, que está nos streamings, foi exibido na TV Cultura, você ajudou Foi bastante exibido na mesmo. TV Cultura. Né? Foi um Foi muito sucesso bom na até. cultura. Né? Foi um sucesso na cultura. Então, essa é, em rápidas palavras, e eu continuo com essa devoção e essa vontade de propagar Frei Galvão, porque é muito bom para todo mundo, É verdade. para o Brasil. Né? Ou vamos falar sobre outro aspecto. Você é muito próximo da família de Orleans e Bragança. Sim. Você tem feito vários eventos com a família e nos 200 anos de nascimento de Dom Pedro II, sim, Dom Pedro II. você fez um musical muito importante, sim. com orquestra sinfônica. Sim, sim. Conta um pouquinho pra gente. Então, você é monarquista? Olha, eu posso Você dizer acha que tem chance para a monarquia voltar um dia para o Brasil? Isso, o futuro a Deus pertence. O futuro a Deus pertence, já me disseram aqui isso. Mas Maluf, comparando a história da República, é verdade que o Brasil cresceu, de um jeito ou de outro cresceu. Os trancos e barrancos, mas cresceu. Os trancos e barrancos, né, que nós vivemos em crise, em inflação. Nesse momento estamos com crise de poderes. Mais aí, uma né? crise, isso é cíclico, e não tem saída para isso. Infelizmente. A monarquia, por exemplo, um imperador como Dom Pedro II, né, que reinou 49 anos, com estabilidade, teve também guerra do Paraguai, mas se superou tudo, né? Princesa Isabel, o problema da escravidão, né? Isso já eram tentando, os contrários ao fim da escravidão. Que derrubaram. Né? Que acabaram derrubando a monarquia. Um ano depois que a Lei Áurea foi assinada, pumba, um golpe. Caiu. Então, meu pai era amigo, fiquei sabendo, de Dom Pedro Henrique, que é o pai de Dom Bertrand de Orleans e Bragança, porque os dois eram filatelistas. Sei. E eles se hospedavam no Hotel Amazonas, em frente ao escritório da IBEC, na Vieira de Carvalho. Né? E deve ter se conhecido ali. Seu pai foi piloto também, não? Não. Ele foi da Marinha, não foi piloto. Mas não foi piloto. Mas Dom Bertrand, que é o chefe da Casa Imperial, ele fez curso. Ele foi da aeronáutica, ele fez curso, tem brevet, ele é piloto, né? Não pilota hoje tanto, mas enfim. Então, eu me dediquei aí, quando teve plebiscito, eu quis ajudar um pouquinho com a assessoria de imprensa. Sim, o plebiscito mostrou que não havia interesse, pelo menos não foi devidamente divulgado o problema foi a monarquia, né? Porque teve ficou mais ou menos presidencialismo, parlamentarismo e a monarquia ficou para trás. Havia duas propostas que eram republicanas, parlamentarismo republicano e o presidencialismo. E o Milton Gonçalves ficou como um porta-voz, né? E às vésperas do plebiscito, a TV Globo, que havia uma conversa com a esposa do Roberto Marinho, né? Que iriam exibir Cícia a Imperatriz, que ia mostrar um lado bonito da monarquia. Mas na última hora entrou Escrava Isaura no ar. Mas, enfim, então, o fato é que houve mais ou menos 12% a 13% dos votos foram. Você acha que a Globo ali foi convidada a não exibir o filme? Não se sabe, né? Mas eu ouvi essa história. Mas o fato é que existe hoje uma boa parcela da população que conhece um pouco da monarquia e entende que seria talvez melhor, né, do que a situação republicana de crise, de golpes, e um é preso, o outro é solto, outro é preso e renúncia e não sei o quê, né, que acontece. A família continua, a família Orleans e Bragança continua com a receita dos imóveis que fazem parte de Petrópolis, se não me engano. Eu não sou conhecedor, mas o que eu sei é o seguinte: Petrópolis era uma fazenda de Dom Pedro I. Dom Pedro II herdou essa fazenda e resolveu criar uma cidade. E ele loteou uma parte da cidade para ter até meios de poder fazer, acredito eu, o plano urbano. E foi criado uma taxa naquela época chamada laudêmio. É isso. Né? Então, a percentagem, não sei exatamente quanto, que aplica-se em algumas partes de Petrópolis. Isso vai, mas não vai para o ramo da família de São Paulo, que é de Dom Bertrand, que é o ramo dinástico, são os seus verdadeiros sucessores que têm direito ao trono, ao título de imperador do Brasil. Sei. E o outro ramo renunciou, os avós renunciaram aos direitos dinásticos por casarem-se com não nobres. Entendi. Essa era uma regra da princesa Isabel, que para ter direito a reinar, teria que ter, dos dois lados,
os príncipes herdeiros daqui, e o cônjuge, a esposa, enfim, teria que ser de linhagem também aristocrática. Por quê? Ela não queria que pessoas despreparadas, porque o monarca ele é preparado desde a infância, os avós, bisavós, tataravós, todo mundo fazia aquilo, e eles se entregam, quando é um monarca bom, que a maioria ele se dedica, a vida não é mais dele, ele vive pelo país, a vida pessoal não tem importância, ele está dedicado ao país, né? Então, isso, e um detalhe, Solano Lopes, que foi o ditador do Paraguai, né? Ele quis casar com a princesa Isabel. Eu acho que ele queria... Já pensou? Ele queria ter o sangue azul, né? Queria ter... Era um psicopata, era um psicopata com tantos outros além de tudo, era um psicopata. E isso obviamente não foi aceito, né? Então... Mas ele era plebe, ele não era... Ele não tinha, né? Não tinha então, sangue não azul. Foi aceito, e talvez isso tenha sido uma das razões da invasão do Paraguai, que esses que iniciaram a Guerra do Paraguai, pode ser. Mas, enfim, eu estou fazendo música hoje, 2 filmes, nós temos 3 filmes em produção. Você tem também tocado a Orquestra Sinfônica do Exército Brasileiro, sim, algumas apresentações. Marinha, os Fuzileiros Navais, nós fizemos várias apresentações em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, e mais recentemente com a Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira. Da FAB, que tem uma orquestra fantástica. Fantástica, muito nova, mas maravilhosa, e fizemos uma apresentação de uma peça sinfônica chamada O Libertador, que eu tratei da lenda que existe do encontro de Dom Pedro II com o chefe indígena americano, todo sentado. É mesmo? Que maravilha. Não há documento escrito, não encontramos, pelo menos. No entanto, está na memória oral forte no Brasil, esse encontro. Então, eu fiz uma sinfonia, assim, um movimento poético baseado nessa história, nessa lenda. E foi muito bem, apresentamos na Sala São Paulo, no Festival de Inverno de Campos do Jordão, e a ideia é levarmos esse projeto para o exterior, numa sinfonia de Dom Pedro II, porque Dom Pedro II esteve com o presidente americano, Ulysses Grant, em 1876. Então fazem 150 anos esse ano, e esse ano os Estados Unidos comemora 250 anos. E na ocasião foi levada a obra sinfônica do Carlos Gomes, que Dom Pedro encomendou, e foi apresentada nos Estados Unidos no 4 de julho. Dom Pedro II foi o único... Você sabe que obra é essa? Lembra? Sim, é o Saluto del Brasile. Nós apresentamos, eu resgatei, fiz a curadoria, e a Orquestra Sinfônica da Força Aérea apresentou brilhantemente o Saluto del Brasile. Muito bonito também. Bacana. Vamos mudar de assunto para uma coisa importante. Restauração de veículos antigos e propriedade de veículos antigos. Um colecionador de carros antigos. Fala um pouquinho para a gente desses assuntos, que eu adorei essa história. Tá bom. Então, nos Estados Unidos já existia mais presentemente o colecionismo de automóveis antigos. E eu lembro de andar numa loja na Santa Mônica Boulevard, em Los Angeles, que tinha uma loja, não era muito grande, mas tinha uns automóveis antiquíssimos, mas impecavelmente restaurados, né? E eu olhei, os preços não eram muito caros. Eu fiquei interessado. Por quê? No Brasil, a gente ainda via, nos anos 50, 60, 70, via automóveis de 30, 40, 50 anos atrás rodando. É verdade. O táxi era um Chevrolet 39, tinha um Hudson também, né? Enfim, o tio de não sei quem tinha um carro Cadillac, e sempre fascina muito. Então, aí eu fiquei interessado, e quando eu vim para o Brasil, eu vi um automóvel, uma Mercedes 51, conversível, andando na rua, persegui, não consegui achar. Mas eu comecei a colocar anúncio em jornal, no Estadão e tal, né? Compro autos antigos das décadas de 20, 30, 40, 50. E no fim, resumindo a história, consegui comprar uma BMW 39 e um... Está com você até hoje? Está comigo até hoje. É mesmo? 40 anos de restauração. Oh, meu Deus! Esse deve ter sido caro. Saiu o carinho, né? Mas aos pouquinhos também, parcelando em 40 anos. Né? É bom, também tem isso. E aí combinou com
uma revista Autos Antigos, que eu fiz, foi a primeira revista da América Latina de automóveis e colecionismo. Criei a palavra antigo mobilista e antigo mobilismo. Você criou? Eu criei porque eu era economizar, porque a gente não tinha espaço, era um jornalzinho, primeiro, depois virou uma revista, a Autos Antigos, e tinha a fotocomposição, você tomava muito espaço para escrever o colecionador de automóveis antigos. Então, bom, falar que é um antigo mobilista. Muito legal. Criei. Isso já está nos dicionários, se popularizou muito, e todo esse movimento cresceu no mundo inteiro, cresce muito no mundo inteiro. E hoje eu faço parte da FIVA, Federação Internacional de Veículos Antigos, do júri e do Hall da Fama. Todo ano a gente elege 6 personalidades no mundo inteiro que têm uma expressiva coleção ou fizeram alguma coisa de bom para a memória do automóvel. O automóvel, a alimentação, é uma coisa muito importante na vida nossa. Nós somos seres peregrinos em movimento, né? E o automóvel foi um grande vetor. E hoje tem uma parceria com o Dream Car Museum, em São Roque, que é um projeto maravilhoso. Lá tem seus carros? Os carros estão lá, estão lá em exibição. Inclusive o Graf Stiff, que é o único exemplar do mundo. Mostra, né, pra gente aí. Esse aqui, né? É o Graf, né? Esse é o Graf Stiff, é um carro que tem uma marca emblemática, porque é automóvel no qual o arquiduque Franz Ferdinand estava andando quando foi assassinado em Sarajevo, em 1914, e precipitou a Primeira Guerra Mundial. Mas ele é o único exemplar desse modelo, desse ano, que sobrevive no mundo inteiro. No mundo inteiro? No mundo inteiro. Não é só no Brasil? Não. E eu não sabia disso quando eu comprei o carro, eu fui tomando conhecimento depois. E é uma coisa muito gostosa, que é prazerosa, porque as pessoas voltam no tempo, vêm boas recordações. E hoje você está restaurando alguma coisa? Eu hoje estou fazendo um carro que foi o meu sonho principal, que é um Isotta Fraschini, uma marca italiana. E esse automóvel pertenceu ao casal Henrique Lage e Gabriela Besançoni. Opa! O Henrique Lage foi o maior empresário na sua época, ao lado de talvez Matarazzo também, mas criou coisas maravilhosas, um grande patriota, e morreu em 41, e a esposa dele, uma grande cantora lírica, que ele era apaixonado pela ópera. Sim. E acabou casando com a Besançoni, que foi a maior contralto mezzo-soprano em sua época, cantava com Caruso nos palcos do Metropolitan, em Buenos Aires, no Peru, no México, Europa, muitos lugares. E nós estamos lá restaurando esse automóvel. Eu convido você a vir ver no estágio que está. Com o maior prazer. E o que mais? Você tem mais outros veículos? Não, no momento tem alguns projetos ainda, né? Tem os carros, está sendo restaurados. Nós estamos aí com essa fase. Muito bem. E vamos partir para alguma coisa a mais. E tem também um livro que você me ofertou graciosamente, com muita alegria, muita honra. Foi um livro que você escreveu sobre automóveis de São Paulo. É uma memória fotográfica. É uma história um pouco da sua história, da sua família e dos carros de São Paulo. Exatamente. Muito legal o livro. Onde que a gente encontra esse livro? Esse livro tem que ser, tem poucos exemplares agora. Tem que ser através de um contato com o meu Instagram, né, Malcolm Forrest. Né, pode fazer contato através do Instagram. E tem telefone também, enfim. Nós temos alguns exemplares desse livro, né? Eu personalizei muito essa redação e fiquei na dúvida. Será que eu quero fazer... Eu tinha essas fotos antigas do tempo da revista e as histórias familiares, né? Família conta como é que foi. Sensacional essa história. Aí eu comecei a escrever e eu comecei falando muito da minha infância, esses fatos que eu comentei. Sensacional. E foi muito melhor. As pessoas adoram a coisa personalizada. Exatamente. O Brasil, como vai? Você acha que estamos indo bem? Tem futuro... um futuro brilhante, temos dificuldade. Eu também falo, antes disso eu queria saber, você criou a Associação dos Moradores e Amigos da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, AMAR. Conte um pouquinho dessa história. Então, a AMAR foi fundada... Antes de nós falarmos do Brasil. Dentro do Brasil. Bom, São Paulo sofre muito com o crescimento exagerado. São Paulo não pode parar. Eu lembro que o Brigadeiro Faria Lima, que foi prefeito de São Paulo, dizia: São Paulo tem que parar de crescer. Né? Ele falava mesmo. E hoje nós vemos a verticalização para outro lugar, e havia uma devastação da mata circundante de São Paulo, a invasão das represas, as invasões na Cantareira e tudo mais. Então, nós fizemos um movimento para combater o possível anel viário que iam fazer, a via perimetral metropolitana, porque a ideia era passar justamente em cima das áreas de maior preservação, de maior importância.
São Paulo foi fundado em 1554 por Anchieta, São José de Anchieta. Então, nós fizemos um movimento aqui na Zona Norte, Dr. Mauro Vitor, Vera Lúcia Braga, eu e outros, para que fosse criada uma reserva da biosfera do Cinturão Verde de São Paulo. Então, o Cinturão Verde de São Paulo ficaria como uma área de proteção tombada pela Unesco. Sim. Né? Então, foi um movimento que arrecadou 150 mil assinaturas e nós levamos isso avante e se conseguiu que a Unesco credenciasse a Serra da Cantareira, que é a maior floresta urbana do planeta praticamente, quase 100 mil metros quadrados, 100 quilômetros quadrados, a Serra do Mar, pequenos fragmentos como o Parque da Aclimação, o Parque do Trianon, né, e outros fragmentos aqui em São Paulo, como uma reserva oficial. E isso tem ajudado muito, muito a segurar um pouco a invasão. E foi tombado no dia 9 de junho de 1994. E é o dia de São José de Anchieta. Então, eu vejo nisso um significado escatológico, espiritual, de que o santo protege, fundou São Paulo com Nóbrega e continua protegendo São Paulo. Muito Aliás, eu disse a você, a Fundação Padre Anchieta, sim, problemas, dificuldades, você sabe que houve, né, sempre há, mas sobrevive como tantas outras instituições que têm o nome de Anchieta, parece que há uma bênção. É verdade. Então, fundamos a AMAR, Associação Mundial dos Amigos e Moradores da Reserva da Biosfera, para continuar esse trabalho de proteção e fazer algumas coisas de âmbito cultural, com leis de incentivo, no sentido de preservar também a cultura brasileira e o meio ambiente. Né? E o seu entusiasmo? O Brasil vai para frente, vamos ter dificuldade, vem uma eleição agora aí. Mais uma, né? Mais uma que vamos ter dois polos de novo, pelo que eu estou vendo. Polo progressista e um polo conservador. Parece que não há espaço para um terceiro. Não sei. O que lhe parece? Deus é brasileiro. Deus é brasileiro e é uma terra prometida, é uma terra maravilhosa. E é melhor ser otimista do que ser negativista. Não há dúvida. Não há dúvida. Que haverá problemas, haverá. Né? Uma vez consultando com uma senhora que estuda o milênio, e há uma noção escatológica do final dos tempos, que antes do final dos tempos bíblico haverá um período de 1000 anos de alegria, de felicidade, de paz, um período mais ameno. Então, acredita-se que o Brasil é a terra desse milênio e São Paulo é a capital do milênio. Mas aí eu perguntei, mas como que pode? A cidade cresce tanto, tanta poluição, e bandidos, e crime, não sei o que, o trânsito, né, favelas. Então, a resposta foi a seguinte, como é uma terra muito abençoada, vem de tudo para cá. Vem gente boa, e vem gente que vai empreender, que vai trabalhar, e vem também outros problemas. Então, cabe a nós fazermos do Brasil um país melhor. Tá bom. De pouquinho em pouquinho, ou como puder. Agradecemos a visita aqui do meu querido amigo Malcolm Forest. Muito obrigado, foi uma honra recebê-lo. E esperamos a sua atenção e a sua audiência no próximo programa, nesse mesmo dia e horário da próxima semana. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Malcolm. Muito obrigado, meu querido amigo. Muito obrigado.